Fala aí, meu povo, tudo bom com vocês? Aqui é o Brunão, também conhecido como Cebola Geek. E hoje a gente vai ter um incrível, maravilhoso, ou talvez só não, sei lá, né? Vai que não, né? Cebola Cast. Guys, esse é o meu podcast de aleatoriedades semanais, completamente freehand. Então a gente vai falando e eu vou explicando pra vocês o que rolou na minha última semana, né? O que eu fiz, o que eu assisti. E eu achei que legal que eu nunca falei, eu acho que eu nunca falei nem no primeiro, o motivo de eu ter feito isso daqui. Tem muitas coisas, muitas ideias e muitas conversas e muitas coisas sobre séries, filmes, jogos que eu falo em alguns grupos ou para alguns amigos específicos e que eu não costumo, eu fiquei pensando, eu não costumo expor, né? E eu fiquei pensando, cara, pô, eu tenho muitas ideias legais ali. Então por que eu não faço isso direito, né? Inclusive, eu quero que vocês me comentem aqui embaixo. Eu acho que eu fiz a mesma pergunta no vídeo passado, ou vai ser no vídeo de sexta. Mas eu vou falar hoje, de novo. Porque eu acho que esse daqui é o lugar certo pra falar. Porque eu sinto que eu preciso fazer um conteúdo original meu, que não seja especificamente de React. E a minha ideia é contar uma história pra vocês, é meio que narrar uma história que eu vou tirar da minha cabeça e a gente vai meio que tecendo ela juntos. Então eu vou aceitar as ideias de vocês e vou moldar e misturar com as minhas ideias pra gente ir levando essas histórias adiante, tá? Eu tô pensando muito nisso e eu queria que o feedback de vocês hoje pra poder saber o que eu faço, se eu faço, se eu não faço, tá? Do mais, continuando. Essa última semana, ela tinha sido muito caótica. Eu falei pra vocês que ela ia ser extremamente caótica. Eu acho que deu pra notar que nos vídeos eu tava até um pouco cansado, um pouco sonolento, não sei. Mas o que aconteceu? Na semana passada, eu me programei todo pra ficar livre de terça até sexta. Porém, ficar livre de terça até sexta me custou caro. Por quê? Eu terminei de gravar os vídeos de domingo passado. Pra quem não sabe, domingo é dia de vídeo no Patreon, tá? Tem o link aqui na descrição. Então, os vídeos do Patreon saem todo domingo às 8 da manhã. São atualmente 3 vídeos por domingo. E são vídeos longos, de 1 hora pra bem mais, eu diria. Então, o que aconteceu? Com essa coisa toda que rolou, se eu não me engano, eu terminei de subir o último vídeo, de upar o último vídeo pro Patreon às 5h40 da manhã, mais ou menos. E eu botei meu primeiro despertador para 6. Então não ia dar pra dormir. Aí eu fiquei viradão lá, pá! Só que o que acontece? Cara, era uma ocasião assim que eu não podia perder de jeito nenhum. Era o casamento de 2 dos meus melhores amigos, um dos quais eu conheço desde que eu sou moleque, desde, sei lá, cara, 20 anos atrás. 20 anos mesmo atrás. E fui eu que apresentei o casal, então pra mim tem todo sabe, uma coisa... também são responsáveis pela minha cebola ali, né? Quem quiser ver mais de perto, no Instagram tem a fotinha bonitinha lá. E, gente, o que acontece, né? Eu, nessa minha loucura aí, eu fiquei exausto. Tanto que na terça mesmo, como é que eu posso dizer? Durante a cerimônia, mais o almoço que teve depois, mais a ida até o metrô com meus amigos, foi suave, foi tranquilo. Que eu tava tipo na pilha, sabe? E sempre interagindo com meus amigos ali, então eu tava ficando acordado, de boaça, não senti sono nenhum. Também foi... Quer dizer, mas eu não duvido que eu tivesse um pouco a bublé das ideias, apesar de não estar 100% a bublé das ideias, tá?
Mas assim, foi muito maneiro, porque são duas pessoas que eu considero. Sabe aquela união que você fala, cara, essas pessoas se complementam perfeitamente? Tipo, uma pessoa dá o impulso que às vezes falta na outra, outra pessoa dá a estabilidade que às vezes falta na uma. Cara, isso daí. Putz, velho, sabe aquela parada que você fala, mano? Pô, sabe? Então, pra mim é foda, é muito foda mesmo ver que isso deu certo e que tá seguindo adiante, sabe? Que tá crescendo. Além disso, foi muito legal por um outro motivo, que foi que a gente teve um reencontro com vários amigos. Tem vários amigos que eu já meio que sabia o que estavam fazendo da vida e tal. Tinham pessoas que eu já tinha reencontrado há tempo, né, e tudo mais. Teve amigo que a gente não se reencontrava por puro desencontro de agenda e distância e pronto. E teve casos específicos, assim, tipo, que aí é que vem o ponto. Teve amigos que eu não via desde, sei lá, meus 17 anos, 16 ou 17 anos. Porque eu via na época que eu ia a Point HQ, que era um local, assim, muito maneiro, que a gente se reunia pra falar de quadrinhos, e porque na época, pô, quando tava o auge do lançamento de mangá no Brasil, foi também a época que eu comecei a colecionar quadrinho da DC, então foi muita coisa junto ali. E eu sempre pegava na saída da escola e ia pra lá. E sempre todo mundo tava lá, porque todo mundo tava saindo da escola na mesma hora e se encontrava lá. E quem estudava de tarde ia pra lá antes de entrar na aula. Então ficava aquele ponto de encontro, né? Sim, eu estudava de manhã. Curiosidade aí pra quem não sabia. Não que seja relevante, mas foda-se, tá. Mas aí, o que aconteceu, né? Eu encontrei um pessoal que eu não via desde essa época. E foi muito legal porque a gente, tipo assim, no começo foi tipo assim, você me reconheceu, você lembra de mim, beleza, beleza. E aí a gente continuou conversando como se nada tivesse acontecido. E eu reencontrei pouco tempo depois, quando a gente foi pro almoço do casamento, um amigo meu que eu não via há, sei lá, devia ter uns 8, 9 anos. E também não teve motivo, tá? Foi literalmente desencontro, porque foi a época que eu comecei acho que eu tava indo pra faculdade, 2015 a 17. Aí depois eu entrei no bar, que eu fui começar a trabalhar num bar, né? Então foi tudo muito desencontrado. Tudo muito assim, sabe? E, cara, mas assim, Mas esse meu amigo, ele é um cara incrível. Ele é um cara incrível mesmo. E eu fiquei muito feliz com as notícias dele também. Que, cara, é foda. Eu acho que é muito legal ver a vida das pessoas que a gente gosta se desenrolando, sabe? E eu acho que isso daí também foi um motivo de eu não estar dormindo, de eu não estar apagando. É porque eu tava me sentindo tão bem ali, cercado de pessoas que eu amo, e eu tava numa vibe muito boa pra aquilo. Aí, quando eu saí de lá, é que começou o caos na minha vida. Porque aí, putz, eu saí de lá, aí a gente foi pro negócio, aí eu fui pegar o metrô. Aí no trajeto do metrô, mensagem. Não, porque eu não sei o que não sei o que pipipique, popopó, que bibibique, bobobó. Caraca, um monte de pedido de tarefa complexa, sendo que eram tarefas que eram tipo pra me fazer um favor com coisas que eu não tinha pedido, que eu não queria. Porém, sabe quando você fica meio sem graça de dizer que não quer porque você tem medo de ser grosso quando você fala isso? Ainda mais quando você tá tipo há 30 horas sem dormir? Pois é, foi essa situação. Aí eu fiquei meio... Eu não vou ser grosso, mas eu também não queria. Aí, no fim das contas, eu cheguei em casa, apaguei sem querer. Eu dormi assim, sentado. Eu tava sentado, tava mexendo no celular, respondendo os negócios, eu... Pum. Cara, foi louco. Eu apaguei assim, total.
E pra você ter uma noção de quão tensamente eu apaguei, eu dormi, era umas 5 horas. Acordei, era quase meia-noite, ou era depois de meia-noite, pouco depois de meia-noite. Aí eu fui lá, fiz alguma coisa pra comer, comi, voltei a dormir. E acordei, eu não lembro nem que horas no dia seguinte. Eu sei que no dia seguinte era pra ter tido um rolê, só que desmarcaram. Aí eu ainda podia ter ido fazer um outro negócio, que eu podia ter ido... Cara, eu furei a Rio Innovation Week, que era um evento que tava tendo aqui, que ia ser muito maneiro pra mim. E que eu não fui. Simplesmente não fui, mano. Simplesmente não fui. Eu não me senti com energia pra isso. Ou seja, ao mesmo tempo que eu tava cheio de energia na terça-feira, eu fiquei sem energia nenhuma pro resto da semana. Então foi peculiar. Aí, também desregulei completamente meu horário de sono de novo, porque depois eu não conseguia dormir, eu tava muito ansioso, aí eu ficava acordado, aí eu ficava assim, putz, uma merda. Mas agora, o que rolou, né, depois? Eu não consegui rever meus amigos no final de semana, que era até o final de semana. No sábado, especificamente, que era um dia que a gente ia fazer alguma coisa, eu tive uma pequena crise de consciência, digamos assim, né, que eu cheguei, só que com vocês, vamos dizer assim, porque eu pensei, mano, se eu não for gravar agora, fudeu. Até porque domingo eu ia ter outro compromisso de trabalho que eu tava ajudando minha mãe num compromisso de trabalho. Então eu falei, do trabalho dela, no caso, né? Eu fiquei, mano, não vai ter jeito. Então eu meti bala, gravei muita gameplay, muita coisa, editei, cortei ali umas coisinhas que tinha que cortar, pá. Deixei tudo programado, não consegui dormir, trabalhei a manhã inteira, domingo acordei, domingo só cheguei de novo e dormi. Cara, eu não tenho explicação, mano, eu juro que eu fiquei meio assim, cara, será que eu tô depresso? Mas ao mesmo tempo pensei, né, não. Eu conheço os sintomas, eu já passei por isso antes e não tô. Não tô, tá tudo bem. E aí o que aconteceu, né? Domingo foi muito legal o lugar que a gente trabalhou, que foi a caminhada suburbana. Era um evento que tinha no Parcão de Madureira, que é uma área do Parque de Madureira, que é o Parcão... Não, tô zoando. Não tô zoando, o nome é esse mesmo. Mas você pode levar o doguinho, pode passear lá e tal. E esse evento era especificamente para as pessoas irem passear com seus doguinhos, tá? E a gente foi lá com uma empresa... A gente foi lá para uma empresa, né? E distribuímos ração, os kitzinhos legaisinhos da empresa, tudo bonitinho. E o pessoal... E é muito legal você ver as pessoas felizes. E, cara, tu vê um evento que tirou a quantidade de gente que tirou, tipo, eu não sei quantas mil pessoas tinha lá, cara. Tinha muita gente. Mas um evento que mobilizou aquela quantidade de pessoas às 7 da manhã de um domingo. Mano, domingo é o dia que todo mundo pensa dormir até tarde, descansar, porque é comum até pra quem tem escala 6x1 ter pelo menos uma folga no domingo, né? Então, cara, foi foda isso, foi bem foda. E aí o que aconteceu? Foi muito legal. E aí me leva ao restante da semana, né? Quando entramos nessa semana... eu queria falar uma coisa, né? Eu tenho jogado um pouco do site novo do TFT. Eu já tô... Ouro alguma coisa? Se eu voltar a jogar essa semana, eu pego platina. Mas é que eu... mas eu acho que eu... Sabe uma coisa? Foi uma confirmação zaça de que eu não podia continuar fazendo vídeo de TFT, cara. Porque eu jogando offline, só pra me divertir, tava ficando estressado com o jogo. Porque
o set entrou meio quebrado, sabe? O set entrou com aqueles problemas de equilíbrio e de balanceamento de sempre. E aí eu já fiquei meio assim. Tipo assim, eu testei, vi as compras que estavam roubadas, vi as compras que não estavam tão roubadas. Fiz um custo 4, 3 estrelas, fiz uma Gwen 3 lá. Mas assim, não conseguiria voltar a criar conteúdo de TFT não, mano. Porque eu sei que o conteúdo de TFT, ele precisa de uma... Mano, isso daqui é o que, mano? Porra é essa? Desculpa, gente. Porque eu sei que o conteúdo de TFT, ele é muito veloz, vamos dizer assim. Serve isso? Ele tem uma demanda muito alta, tá? Então, quem quer... Pô, todos os criadores de TFT que eu vejo, ou é o Box, que lança vídeo de patch atrasado, mas ele é o Box, ele tem um torneio dele, ele tem sancionado pela Riot, ele tem um monte de coisa dele. Então ele já é um cara gigante. Ele é o tipo de cara que a gente nem menciona, porque ele é óbvio. Mas vamos dizer, o Shurko, que é um cara que eu acompanho, ele lança 3 vídeos por dia. E que eu lembro, ele não pula final de semana. 3 vídeos por dia de TFT. E, cara, se você quer fazer uma coisa diferente, se você não quer ser repetitivo, se você não quer ser o cara que fica repetindo comp, é difícil mesmo. E eu vejo, assim, pelo histórico dele, tipo assim, é um cara que tá no... que ele já pegou Challenger várias vezes e tal. Mas você vê ele falando assim, às vezes ele entra na stream e fala assim, cara, você vê, ele abre a live, ele joga, ele perde 8 partidas seguidas, tentando fazer alguma coisa divertida, tentando criar um conteúdo. E depois fecha e nenhuma dessas partidas virou vídeo. Então tu pensa assim, mano, esse cara, ele dedicou, sei lá, 8 horas aqui e não conseguiu criar 1 minuto de conteúdo gravado. Caraca, sabe? Então, por conta disso, eu tô dando graças a Deus que eu tomei essa decisão, porque eu ia estar surtando. Eu ia estar surtando muito, vocês não fazem ideia. Aí vamos lá. Outra coisa é que no Patreon a gente tá tendo algumas sagas bem legais, cara. Eu queria comentar isso com vocês, porque a gente tá vendo, né? Eu já tinha comentado com vocês que a gente tá vendo o Steven Universe, né? Que a gente tá vendo de uma maneira diferente, a gente tá vendo de uma maneira mais organizada, mais coesa, até eu diria, mais explicada, tá? A gente também tá vendo Kamen Rider Decade, que é uma saga de Kamen Rider que é lá de 2009, só que ele atravessa o mundo de todos os Kamen Riders que saíram antes dele até desde 2001, se eu não me engano, 2000 ou 2001, tá? Então ele é um Kamen Rider para simbolizar uma década, ele é o 10º Kamen Rider da nova era. E é uma história que passa por multiverso, passa por dimensões e realidades paralelas. Então tem muita coisa legal e muita apresentação do universo de Kamen Rider, tá? Tem vamos dizer assim, parecido, mais diferente, e que tem o Decade nele, que tá na Prime, que é o Zio, o Kamen Rider Zio. O Kamen Rider Zio é tipo o Decade da segunda era, entendeu? Ele é o 20º Kamen Rider. Só que o Zio, ele tem um problema. As travessias deles são tipo através do tempo. Ele viaja no tempo e acaba parando em linhas do tempo alternativas, tá? Beleza. Então ele está num futuro alternativo ou num passado alternativo onde está um determinado Kamen Rider. E são os Kamen Riders que vão de 2011 até 2020, que eu lembre. É isso, né? Ou 2010/11 até 2020, vamos dizer assim. Só que qual é o grande, imenso, gigantesco problema que enfrenta? É que eles não vão tão fundo em cada explicação de cada Kamen Rider e no universo dele. Geralmente é tipo um monstro, um Kamen Rider e olhe lá.
E isso, pra mim, acabou deixando a experiência um pouco rasa. Eu acho o Zio extremamente apelão. O cara tem o poder de invocar outros Kamen Riders, de parar o tempo, viajar no tempo, voltar o tempo, acelerar o tempo. O cara mexe, o cara é pica. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu acho que eles deviam, não só podiam, como deviam ter aprofundado mais nos universos de cada um dos Riders. Porque o que ela fez? Na comparação com o Decade, por exemplo, ela ficou devendo. Porque o Decade, ele entrega, né, essa parada de apresentação de uma maneira que tu sente assim, cara, eu tô entendendo como esses Riders funcionam, ou pelo menos como os mundos deles funcionam, tá ligado? Enquanto o outro não, né? No Kamen Rider, tipo assim, você vai ver ali no Zio, você não faz muita ideia de como o universo de cada um deles funciona, tá? E a gente tá vendo outros 2 animes, tá? Que são Shangri-La Frontier, que é um anime que agora tá ficando mais intrigante, tá tendo mais mistérios, mais coisas pra ver. Eu vi até o episódio 13 essa semana, tá? Isso quer dizer que agora a gente vai até o episódio 16, porque eu tô fazendo de 3 em 3, porque eu quero descer lenha, né? Mas não é nessa semana, é na outra, porque a gente tá fazendo intercalado os animes. E essa semana, basicamente Shangri-La Frontier é videogame. Basicamente, a gente acompanha a história do Sanaraku, que é um rapaz que joga jogos muito ruins, e resolve jogar um MMO foda das galáxias, e aí tá aí retratando a experiência dele nesse jogo e as coisas bizarras que ele vai encontrar pelo jeito bizarro dele de jogar. E quando eu digo jogos ruins, tipo assim, ele é um especialista em jogos ruins, que é o quê? Ele zerou aqueles jogos bugados, aqueles jogos que crasham o teu sistema, que resetam se você escolher a opção errada, coisas do tipo, jogos tipo muito horrendamente ruins e que nunca receberam uma atualização para corrigir nem nada do tipo, entendeu? Então ele joga esses jogos. E esse cara vai pegar e vai jogar o jogo divino, entendeu? Tipo isso. Mas parece que agora a gente está desvendando um pouco mais sobre a história do jogo e talvez comece a desvendar algo além. Eu tô começando a pensar que talvez não seja só um jogo. Posso estar enganado, mas eu tô com isso na cabeça. Eles plantaram essa sementinha, sabe? Eles jogaram deixaram essa opção no ar. Então, assim, eu acho que era a intenção dos criadores, inclusive, que a pessoa ficasse com essa sementinha na cabeça. E o outro anime que eu tô vendo, ele é um isekai também, mas ele é um anime que, meu Deus, como eu fico com... eu tenho ranço do protagonista, cara. É The Eminence in Shadow. O anime, ele em si, ele tem um traço legal, ele tem lutas legais, ele tem um universo relativamente legal. Porém, assim, o protagonista ele tem o dom da profecia, né? Eu já falei disso antes. Ele inventou uma profecia na correria para poder cobrir uma mentira dele. Então ele estava mentindo. Só que acabou que aquela mentira dele era de verdade. Aquilo lá que ele inventou era verdade. Só que ele não sabia que era verdade quando ele falou. Então pra ele é tudo roleplay, só que é verdade. E ele não sabe que é verdade. E aí o jeito dele de agir como babaca, tipo, ele tá se importando mais em fazer show-off, em dar showzinho, em fazer... Caraca, uma coisa que me dá raiva é o cara... Por exemplo, falar em... Se eu chego aqui no... A gente tem uma série completamente em português. Ao invés de eu dizer punho flamejante e dar um soco de fogo, ele chega e fala Fire Punch! Aí você fala, mas a série é em português, você é brasileiro, a nossa série toda é brasileira, por que você tá falando inglês? Esse é o cara. Esse é o protagonista. É tudo em japonês. É japonês, os caras falam japonês, todo mundo fala japonês, não sei o que.
Na hora de fazer as coisas, ele fala em inglês. Ele, I am Pico das Galáxias. Sabe, tipo assim, cringe, adolescente cringe. Sério, ele me dá cringe, ele me dá muito cringe. Do mais, as coisas de Dandadan que eu falei pra vocês na outra semana são oficialmente, tá? Agora são oficialmente foram anunciadas, tanto a abertura quanto o encerramento. Eu amei a abertura, que é do Otonoke, do Creepnuts. Ela ainda não foi lançada oficialmente, nem em single, então, por mais que eu quisesse botar ela pra repetir eternamente no Spotify, eu não podia. Foda a vida. Mas eu tô muito ansioso pra isso. Vai ser no começo de outubro, o que quer dizer que, meu Deus do céu, outubro vai ser um mês extremamente caótico. Mas eu tô achando que nem vai ser tão caótico, porque eu tô achando que muitos dos meus planos vão mudar, ou vão ser cancelados, ou vão ser alterados. Porque tá na minha cabeça assim, cara, eu vou ter que escolher o que eu vou poder fazer. Então, é provável que eu vá cancelar ou adiar várias coisas dali. Então, é isso. Talvez, porém não confirmo ainda, talvez eu vá na BGS. É bem provável. Nem que seja só um dia, provavelmente dia 10, mas talvez eu vá na BGS. Então, se algum de vocês quiser encontrar comigo, me xingar, me dar uma voadora, qualquer coisa, é lá, tá? Agora vamos lá. Qualquer um de vocês que não tem acesso presencial a mim diretamente com mais facilidade, óbvio, né? Agora vamos lá. O que mais que eu ia falar? Não, pera. Sim, lembrei. E claro, né? Óbvio que, apesar da semana ter sido extremamente caótica, eu não teria passado a semana sem assistir absolutamente nada, né? E a bola da vez foi Kengan Ashura. E basicamente Kengan Ashura saíram os episódios finais da série, tá? Pra quem não sabe, o anime oficialmente, como Kengan Ashura, acabou mesmo, tá? Porém, a série não acabou. Tá? É isso que eu queria falar pra vocês. O que aconteceu? Tinha saído a parte 1 e a parte 2 da primeira temporada, aí saiu a parte 1 da segunda temporada e saiu os episódios do 13 ao 28 agora, que foram 15 episódios ao todo, né? Saíram agora. E o que ocorre? Esses episódios terminam a saga de Kengan Ashura. Kengan Ashura é um anime de luta em que basicamente você tem uma mitologia bizarra em que o Japão, desde o período, eu esqueci o nome do período, mas era ali por 1800, final de 1700 para 1800, não era bem a era Meiji, mas era por ali. Ele teve uma houve uma criação por conta de imensos conflitos que haviam entre corporações e empresas e o caralho a quatro. E tipo assim, tinha os conflitos entre corporações que estavam gerando tipo muita confusão, muito assassinato, loucura e tal. E tinha também grandes dojos, né, que com as novas leis estavam sendo proibidos de lutarem do jeito que era antes, né? O cara entrava para desafiar um dojo e ia até a morte, foda-se, sabe? Não podia mais. Então o que eles fizeram? Se reuniram essas duas frontes da coisa e foi criada a Associação Kengan. E como é que é a Associação Kengan, né? Ela basicamente é uma associação composta pelas maiores empresas do Japão e tem várias paródias a empresas reais, tá? Tipo assim, tem a Motorhead Motors, que na verdade você nota claramente que é uma Harley Davidson, sabe? Pela logo. Aí tem a Nintendo,
fazendo, obviamente. Sabe aquela parada que fala, mano, isso foi muito, 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 muito bom, ok. Mas basicamente essas empresas, sempre que elas têm uma disputa, seja de aquisição, seja briga por um contrato, e que elas não consigam resolver de maneira amistosa, elas vão para uma disputa de Kengan. E aí a associação media essa disputa, escolhe uma data, um local, e cada empresa vai ter o seu lutador. Um só, somente, nada mais do que um. E aí esses lutadores vão lutar lá, com as regras impostas pela associação, e quem vencer, vence a disputa em questão, o que estiver em jogo, tá? Então, se é um contrato de fornecimento, é uma licitação para o governo japonês de não sei quantos milhões, e aí as duas empresas estão lutando entre si, quem ganhar, vamos dizer, quem perder se retira da licitação e deixa o outro passar, de certo modo, entendeu? Então, é interessante, é bem interessante. E também gera uma outra dinâmica, né? Porque você tem empresas que realizam ou que escapam de aquisições predatórias por ter um lutador muito bom protegendo elas, por exemplo, sabe? Você tem um puta de um lutador te protegendo, mas você é uma empresa fodida. Mas os caras não podem te adquirir porque você bota a regra de quem ganha e fala, então tá, é all-in? Beleza, a minha empresa contra a tua. Ah, não, aí eu não aceito, tá. Então a minha empresa contra o dobro do valor de mercado dela que você tem que me pagar. Beleza. E aí eles fazem, sabe, tipo, e aí você vai ver uma empresa de 100 bilhões enfrentando uma empresa de 10 mil. Não, 10 mil não, porque não vai entrar na associação. Vamos dizer, uma empresa de 3 milhões. E aí eles vão jogar, tipo, valendo 6 milhões, por exemplo, sabe? E coisa do tipo. Só que aí acontece uma grande reviravolta nos negócios e eles conseguem invocar um grande torneio de Kengan, que é um torneio onde todos os membros da associação devem participar, e o objetivo do torneio é decidir um novo chefe da associação. Então, e no meio disso a gente tem um jovem, que é o Tokita Oma, que é Oma Tokita, cabeça de pi. Provavelmente vocês já viram esse meme, tá? Provavelmente vocês já viram essa frase. Oma Tokita, cabeça de pi. Pois é. E ele... Basicamente ele é um cara que tem um passado muito misterioso, do qual ele não tem exatamente muita memória. E ele luta num estilo muito próprio que o pessoal não conhece muito bem. Ou pelo menos uma grande parte do pessoal não conhece muito bem, mas tem quem conheça. E ele acaba caindo no momento perfeito. Ele é um cara que estava buscando força, que queria ser mais forte, o caramba 4, e o Kengan meio que encaixou perfeito para ele. Então a gente vai descobrir. Então você vai descobrir. A gente não, né? Porque eu já vi, né? Mas você vai descobrir sobre o passado dele, sobre o passado da organização Kengan, sobre por que daquelas peças específicas estarem se alinhando naquele torneio. Será que é acaso? Será que é destino? Será que foi planejado? E se foi planejado, quem planejou? E mesmo que seja acaso ou que seja destino, qual vai ser o resultado disso? Então, assim, é legal. As cenas de ação são muito boas. As lutas são muito boas. Os personagens, a maior parte dos personagens que aparecem nas lutas, eles são legais. Tipo assim, isso é uma coisa em comum com o mangá, tá? Eles dão a história de fundo do personagem, mesmo que ele só vá participar de uma luta. Então, assim, o cara tá lá na primeira luta do torneio e na fase eliminatória. Esse cara tá participando lá e ele vai... E o autor sabe que um deles vai perder. Mas ele ainda assim te dá a história dos dois. E te conta sobre os dois. Por quê? Porque aí você não sabe que ele vai perder. Você não sabe qual dos dois vai perder. E digo logo, tem alguns resultados que são muito surpreendentes. Tem resultados que você vai dizer assim,
Ah não, mas quem vai ganhar é fulano, quem vai ganhar é Beltrano, porque não sei o que, porque tem isso aqui, porque a história é assim, porque isso daqui é shonen, né? Vai ter essa continuação assim. É o que você pensa, é o que você tá pensando aí, vai fundo. Boa sorte. E essa história ela vai deixar em. Ela vai ter uma continuação, tá? Só que não é. Não é com o Oma, né? Mas ela é uma continuação. Não é exatamente imediata, mas é algum tempo depois. E é o Kengan Omega. E aí a gente vai ter muitas peças novas, muitos personagens novos e antigos. O protagonista é um personagem novo, que vai ter ligação com o protagonista antigo, mesmo que indireta. Então, assim, tem muita parada, muita coisa. Eu parei de ler tem um tempo, eu deveria voltar. E, cara, é foda, tá? Então é isso, guys. O que vocês estão achando? O que vocês acharam dessa semana? Tá bom pra vocês ou querem mais? E é isso. Me digam aí o que eu devia assistir essa semana pra falar semana que vem. Se vocês quiserem, tá? Então, e não se esqueçam de me responder sobre o que eu perguntei lá no começo. Por quê? Porque a minha ideia é trazer 1 ou 2 episódios disso semanais pra gente manter uma história indo até o final e vendo no que vai dar, tá bom? Então, gente, beijo no coração de vocês e como sempre, GG e até logo.